Olá, colega fisioterapeuta. O paciente te procurou para um atendimento, você fez um determinado procedimento e você percebeu que o paciente está com muita dor e muito inflamado, apesar do seu procedimento. E você fica naquele dilema, prescrevo ou não prescrevo o medicamento? E como se não bastasse, o paciente solicita a prescrição de medicamento. E aí, o que você faz? Prescreve ou não prescreve? Então nós convidamos o Dr. Clailson para falar para nós sobre esses assuntos pertinentes à prescrição. Podemos ou não podemos? Então o currículo do Dr. Clailson Farias está aqui na descrição desse vídeo. Comente, participe. Dr. Clailson, prazer tê-lo aqui conosco. Então, o paciente solicita um medicamento, o fisioterapeuta sente aquela travada, prescreva ou não prescreva? Ricardo, primeiramente gostaria de agradecer muito o convite, um assunto extremamente enriquecedor que precisamos esclarecer o fisioterapeuta. Certo. A Brasfipix, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Integrativa e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, nasceu em 2013, em outubro de 2013, certo, justamente com esse intuito de abraçar as práticas integrativas e a prescrição de medicamentos. Pois nós já temos diversas associações na fisioterapia, mas nenhuma abordava a questão da prescrição de medicamentos. Então, ainda em 2013, nós propusemos ao COFITO, junto à fundação da Brasfipix, a realização do grupo de trabalho do fisioterapeuta prescritor, o qual durou de 2013 a 2017. Olha só. Olha quanto tempo. Onde debatemos muito com associações conveniadas e não conveniadas ao COFITO, debatemos a prescrição de medicamentos e conseguimos avançar muito, onde tivemos a publicação do Acórdão 611 de 2017, em 1º de abril, onde ele regulamentou alguns dos medicamentos. Ele não é uma tabela. Sim. Nós observamos que muitos profissionais entendem como sendo uma tabela onde só pode ser prescrito aqueles medicamentos. Ele não faz isso. Em momento nenhum ele traça esse cerceamento, se é do X ao Y. Ele regulamentou naquele momento aqueles medicamentos. Certo. E o Acórdão 424, né, Clailson, ele já tirou a proibição do fisioterapeuta, como você bem disse, em 2013, e mais ainda, inclusive, muitos professores propagam que é proibido ao fisioterapeuta o ato da prescrição. O que você nos fala sobre isso? Ricardo, isso é um tema também, nós vamos completar 50 anos. Justo. E durante esses 50 anos, criaram-se barreiras imagináveis ao fisioterapeuta. Durante esses 50 anos foram plantadas e o fisioterapeuta acreditou, e infelizmente hoje na graduação muitos professores ainda propagam essas falsas verdades. Então, se nós pegarmos as nossas primeiras resoluções, a COFITO 8, a COFITO 80, certo, ela já fala em prescrição da conduta do fisioterapeuta. Então, já é antigo, ela é de 78, a COFITO 8. E aí, o que nos ajudava, e nos ajuda, infelizmente, nos atrapalha, né? Esse entendimento de que não se pode prescrever medicamentos, é a falta de atualização do fisioterapeuta. Pois nós tínhamos a COFITO, a resolução COFITO 10, certo, que trata do nosso código de ética, onde nela, de fato, existia um parágrafo que proibia o fisioterapeuta de realizar ato cirúrgico e prescrever medicamentos. Essa resolução, ela foi atualizada em 2013, certo, pela resolução 424, e com ela foi retirada essa proibição. Então, hoje, não existe nenhuma proibição com relação à prescrição de medicamentos. Então, foi um grande avanço para o fisioterapeuta, mas temos que ainda derrubar essas barreiras. Justo. Na realidade, o medicamento, e aqui quem está nos assistindo, que seja formado há bem mais tempo, aprendeu a lidar com a iontoforese. E a iontoforese,
nada mais é do que um recurso que utiliza medicamento. Medicamento, justamente. Ele não utiliza água com açúcar, ele utiliza o medicamento. Tá? No transporte de íons e cátions, que acredito que todo fisioterapeuta viu isso na sua grade curricular. Com certeza. Um outro tema polêmico, Dr. Clailson, é com relação ao diagnóstico nosológico, né? E inclusive a utilização do CID-10, que os colegas fisioterapeutas acreditam que eles não podem usar o CID-10 e não pode se pronunciar no diagnóstico nosológico. O que você nos diz sobre, Ricardo, esse detalhe? Esse tema também é uma outra barreira imaginável que o fisioterapeuta criou. Lá no nosso decreto 938 de 69, apesar dele estar muito antigo, ele é formidável, ele é muito atual. Certo. Pois lá nele está descrito que é privativo do fisioterapeuta métodos e técnicas fisioterapêuticos. Com certeza. E o que são métodos e técnicas fisioterapêuticas? São todos os atos praticados pelo fisioterapeuta na sua prática clínica. Certo. E aí, no nosso decreto também, ele diz que é privativo do fisioterapeuta o diagnóstico fisioterapêutico. Ele não fala em diagnóstico cinético funcional, ele fala em diagnóstico fisioterapêutico. Sim. E aí também, ao longo desses 50 anos, se criou uma barreira que o fisioterapeuta não faz diagnóstico de doença e, consequentemente, não usa o CID. Que também se criou uma barreira que CID é Código Internacional de Doenças, onde o nome completo dele é Código Estatístico de Problemas Relacionados à Saúde e à Doença. Olha só, pessoal, o nome é complexo, mas tudo bem, continua. Então, por questões corporativas, se fez esse reducionismo para tentar ligar que o código estava inerente à doença e que aquele diagnóstico da doença era privativo de alguma categoria profissional. E isso, a partir da Lei 12.832 de 2013, que regulamentou a medicina, ela prevê que não é ato privativo do profissional médico o diagnóstico nosológico, o diagnóstico de doença. Justamente a justificativa que foi dada para o veto a esse projeto de lei, que se tornou a lei, e com isso esse profissional fica sendo o mais atual na sua lei. Certo. Temos 2013, em contrapartida nós temos a nossa de 69. 69. E com isso, a justificativa que foi dada pela Casa Civil na época foi que diversos profissionais na área de saúde realizam diagnóstico de doença. Exatamente. Eu lembro do despacho, vamos dizer, eu estou usando um termo aqui porque eu não conheço o termo jurídico, da presidente vetando algumas imposições do ato médico, né? E uma delas foi com relação ao diagnóstico nosológico. Exato, e aí acho que é importantíssimo, e você poderia colocar na descrição aqui do vídeo o link para que os nossos profissionais conheçam os vetos e a lei na íntegra, porque ainda se repercute o texto como projeto, não o texto como lei. Como lei. Onde muitas vezes se impõe ao fisioterapeuta algo que não está escrito na lei. Então é importantíssimo que se leia a lei e se leia os vetos. E se tenha isso muito em mente, porque na prática clínica isso é muito confundido. E aí, com isso, o diagnóstico nosológico, ele sempre está atrelado ao CID, né? Código de doenças relacionadas à codificação relacionada à saúde e à doença. E aí o fisioterapeuta muitas vezes afirma, mas eu só posso fazer o diagnóstico cinético funcional. E aí me fala um diagnóstico cinético funcional. É complexo, né? Mas citar qualquer um, bloqueio é uma restrição, uma limitação de elevação do ombro. É, a própria síndrome do impacto do ombro, você está descrevendo um procedimento biomecânico, é um acontecimento biomecânico. Sim, mas e esse acontecimento biomecânico há como geração uma doença? Não, ele antecedeu, né? Ele antecede a ele uma doença. Sim. Não há, então, como pensar em cinético funcional sem pensar na doença. Justamente. Não há como se separar as duas coisas. E reflita você, no seu dia a dia, você fala e pensa mais
em diagnóstico nosológico, ou você em diagnóstico cinético funcional, ou você fala constantemente na doença? Com certeza, os colegas usam o termo bursite, tendinite, artrose, que são, não são termos de diagnóstico funcional. Sim, são diagnósticos nosológicos. Que maravilha, foi por isso que nós convidamos o Dr. Clailson, que olha, aqui nós vamos esmiuçar todo o conhecimento do Dr. Clailson, que tem bastante conhecimento nessa área. Não é área jurídica, é um entendimento... É um entendimento que todo profissional deveria saber, né? O conhecimento, inclusive, é uma penalidade ética. Nós não conhecemos as nossas resoluções. Maravilha. Dr. Clailson, outro ponto importante que os colegas nos perguntam é a Anvisa. Nós já entramos em contatos e alguns colegas entram. A Anvisa, ela não norteia nenhuma profissão. E muitos farmacêuticos bioquímicos, ao negar a prescrição de um fisioterapeuta, relatam que a Anvisa só aceita a prescrição de médico. Como é que o senhor vê esse detalhe? A Anvisa já por diversas vezes, por mesmo consulta do sistema COFITO-CREFITOS, da consulta da Abrasfipix e consulta de profissionais individualmente, ela sempre reforça que ela não regula profissionais. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela regula medicamentos e ela respeita, em consequência, para normatizar as normativas das profissões. Ela respeita o que cada conselho profissional determina. Justo. Então ela não faz regra para nenhum profissional. Hoje nós temos algumas resoluções ainda que restringem alguns tipos de medicamentos a certos profissionais, porque é um caminho longo ainda a se percorrer para mudar toda essa legislação dentro da Anvisa. É um processo lento. Voltando aqui, o nosso acórdão levou mais de 4 anos para nascer. Justo. Do fisioterapeuta prescritor. Antes dele nós temos a resolução 380, que regulamentou as práticas integrativas. E aí o processo jurídico é sempre muito lento, e dentro da Anvisa não é diferente. Perfeitamente. Eu vou colocar aqui uma situação. O fisioterapeuta, esquecendo um pouco o acórdão 611, o paciente, como nós usamos no primeiro exemplo da chamada aqui desse nosso bate-papo, né? Vamos supor que o fisioterapeuta quer prescrever vou citar aqui um nome, um nimesulida, por exemplo. Ele pode? Acompanhando o teu raciocínio, a nimesulida, ela está dentro da classificação de medicamentos de livre venda, que se você jogar dentro da Anvisa conceitos da Anvisa, conceitos e definições da Anvisa, você vai ter lá medicamentos de livre venda, e dentro dele vão existir 33 categorias de medicamentos, e aí dentro deles você vai ter fitoterápicos, homeopáticos. Não existe medicamento alopático. Sim. Alopatia é um tipo de tratamento, não um tipo de medicamento. Então, os medicamentos de livre venda, eles vão ter essas 33 categorias, onde a nimesulida está dentro deles. Está inserida ali. Então, o fisioterapeuta pode prescrever tranquilamente. Certo. Olha, é importante que o colega saiba disso, e na necessidade de mais esclarecimentos, é interessante que o colega aí que está assistindo esse bate-papo se filie, obviamente, a uma associação que lhe dê um certo suporte, né, Clailson, para e leem as nossas resoluções, como o Clailson bem disse aqui. As técnicas transdérmicas inoculatórias, a gente observa um crescimento interessante na fisioterapia, onde a gente invade o tecido subcutâneo com uma agulha, obviamente, e inocula um medicamento. Na sua visão, nós estamos invadindo alguma área? Como é que o senhor vê essa técnica que está crescendo bastante? De forma alguma, Ricardo. Existe ainda esse tabu
quando utilizamos uma agulha na nossa prática clínica. É uma resistência com a agulha. Uma resistência muito grande. E aí nós temos que fazer uma retrospectiva de... Trabalhamos já com agulhas há muito tempo. Há muito tempo. O fisioterapeuta, o COFITO, foi o pioneiro em reconhecer ao seu profissional a especialidade de acupuntura. Em 85, que usa pontos da medicina tradicional chinesa com agulhas de diversos calibres. Sim, justamente. Então, se hoje, em 2019, estamos... para mim, é um retrocesso esse debate. Que em 85 fomos os pioneiros. Então, hoje, já existem diversas resoluções que amparam esse tipo de uso ao fisioterapeuta. Nós temos o acórdão que permite e trata a carboxiterapia, que trata dos peelings de diversas camadas. A carboxiterapia nada mais é que está usando um medicamento, que é o CO2, através de uma agulha, injetando no paciente. Justamente. Depois disso, tivemos o acórdão em 2016 do Dry Needling, que tem pontos muito mais profundos do que a acupuntura e também está liberado. Então já faz parte da nossa rotina. Parte da rotina do fisioterapeuta. Do leque de ferramentas disponíveis para o fisioterapeuta. Mais recentemente, a ozonioterapia entrou pelo Ministério da Saúde como prática integrativa, onde o fisioterapeuta está regulamentado pela Resolução 380 de 2010, onde lá fala que fica autorizado ao fisioterapeuta qualquer prática integrativa que seja regulamentada por portaria específica. Essa portaria é do Ministério da Saúde, a qual regulamentou mais 10 práticas, dentro delas a ozonioterapia, que nada mais é que um medicamento que você vai injetar no paciente através de diversas formas de acesso, sim, inclusive agulha, e que está respaldado. Então essa é mais uma barreira imaginável que o fisioterapeuta criou. Que maravilha! E olha aqui, eu queria informar para vocês que o Dr. Clailson e a equipe dele ganharam um reconhecimento e um prêmio, né, Clailson, pela prática da terapia neural lá no seu trabalho. Fala para nós um pouquinho da terapia neural lá no seu trabalho. Hoje eu estou fisioterapeuta do meu município, em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, onde a partir dessa premiação nós nos tornamos o município pioneiro na implantação da terapia neural. Que maravilha. No Brasil, dentro do SUS. E a terapia neural nada mais é que usar um anestésico em baixa concentração inoculado no paciente através de uma agulha e uma injeção, seja um carpule, seja uma seringa tradicional. Exatamente. E essa premiação foi em cima do tratamento das sequelas da chikungunya através da terapia neural. Tivemos essa premiação no 35º CONASEMES, que é o congresso que reúne todas as secretarias de saúde do Brasil. E foi muito gratificante. Que maravilha! Poder estar nessa premiação. Será feito ainda um web documentário que vai rodar o Brasil todo falando da terapia neural, combatendo essas sequelas da chikungunya, onde tradicionalmente não havia o que se fazer, pois diversos artigos científicos mostram que anti-inflamatórios são contraindicados, o uso de corticoide, a gente não precisa nem comentar, que não tem utilidade clínica terapêutica, né? Tem utilidade clínica em mascarar os sintomas, mas em tratar ela não tem utilidade. Certo, maravilha. Um tema também que é bastante polêmico, Dr. Clailson, com relação ao constrangimento que alguns colegas têm. Eu já fiz essa pergunta um pouco diferente. O fisioterapeuta prescreve um determinado medicamento e tem a negativa da farmácia. Assim, qual seria a recomendação da Abrafspix com relação ao que fazer quando tem esse constrangimento? Conversa primeiro, processa? Qual que seria a recomendação A gente temos que deixar bem claro que na resolução 380
ela já informa que o profissional deve provar ao COFITO que ele é habilitado para aquela referida prática. Certo. Então não adianta apenas o fisioterapeuta querer prescrever, ele tem que estar qualificado para isso. A Brasfipix faz recomendações, né, baseado no Acórdão 611, ela vem criando normativas também no que tange a recomendação de formações. Então nós hoje recomendamos a formação básica de 400 horas para ortomolecular, fitoterapia e fitofármacos. Recomendamos uma formação básica de 500 horas para homeopatia ou antroposofia, né, fisioterapia antroposófica, 60 horas para os florais, certo, ou terapia fotodinâmica, que vai trabalhar com os medicamentos fotossensíveis. Justo. Então, a partir disso, e a partir do momento que o fisioterapeuta se capacita e vai ao seu CREFITO fazer o apostilamento daquele curso e anotar naquela carteira de identidade livro verde, né? Ele passa a informar ao COFITO que ele é habilitado. E aí, a partir disso, ele pode prescrever, fazendo o seu receituário, que não é algo comum, que não se fala em muitas graduações, não se ensina o fisioterapeuta a ter um receituário, onde este não vai ser somente para prescrição de medicamentos. O receituário prescreve a sua conduta terapêutica, seja exercícios, seja orientação de postura, sejam medicamentos. Então, você prescreve um medicamento, entrega ao seu paciente e ele vai até uma farmácia. Ao ter essa negativa, a Brasfipix recomenda que, primeiramente, o profissional vá até a farmácia, chame o farmacêutico responsável e converse, mostrando os acórdãos, mostrando o que ampara o fisioterapeuta a prescrição. Justamente. Não tendo êxito, nós damos um suporte jurídico aos nossos associados da Brasfipix, onde podemos fazer essa intervenção. E ele tem, desculpa te interpelar, ele tem a opção de procurar uma outra farmácia também, que faça uma parceria, né, doutor? Também. Na nossa prática clínica, em todas as ferramentas que o fisioterapeuta utiliza, isso é muito comum. Sim. Você vai fazer parcerias com quem te atende bem. Que com a farmácia não é diferente. Não é diferente. Né? E uma recomendação também é que ao você iniciar a prescrição, principalmente de formulações magistrais, que são farmácias de manipulação, você vá até a farmácia. Você conheça a farmácia, você conheça o tipo de produto que essa farmácia consome. Porque não é muito comum, você prescreve uma receita de ortomolecular e o paciente fala, poxa, eu fiz um orçamento na farmácia X, deu R$300, fiz na Y, deu menos de 100. Não há essa mágica. Né? Se nós pegarmos os fitoterápicos, nós vamos ter as proporções daquele fitoterápico. Justamente. Onde a Anvisa permite que tenha, e isso na hora que o medicamento vem para o paciente, ele não vem com essa descrição. Não vem, pode ter 3%, 5% do princípio ativo, 20%. Né? Para o pessoal entender, igual se você passa uma erva, me cita um nome. Não, pode ser o Arpagófito Procubens, que é o garra do diabo, por exemplo. Garra do diabo, um anti-inflamatório poderosíssimo. Você prescreve lá 300, 400 miligramas dele. É isso que você vai estar prescrevendo. E aí, dependendo da formação do fisioterapeuta, você vai colocar lá entre parênteses que você quer ele 2.1, 5 por 1. Sim. E aí, o que quer dizer 5 por 1? Que foram utilizados para construir aquela matéria-prima que vai para o teu medicamento 5 quilos da garra do diabo para produzir 1. Só que a Anvisa permite que seja comercializado 1 por 1. E aí a matéria-prima que tem 1 por 1 não vai ter a mesma eficácia terapêutica da que tem 5 por 1. Justamente, isso é um ponto importante. E consequentemente, a farmácia que comprou aquele 5 por 1, o valor do produto não é o mesmo de 1 por 1. Ele vai ter aí
no mínimo umas 3 vezes de diferença. Então, vai ter 3 vezes no valor, vão ser 3 vezes na eficácia terapêutica. Então, muitas vezes o paciente relata também, eu não faço medicamentos naquela farmácia que não faz efeito. Não funciona. Muitas vezes pode ser em decorrência dessa baixa de... E 1 por 1 é mais barato do que 5 por 1, né? Sem dúvida. 5 por 1 é um produto de muito melhor qualidade. Melhor qualidade. Então, pessoal, é importante que o colega fisioterapeuta primeiro conhecer a farmácia, que como o Clailson mencionou, para saber os percentuais e a procedência desse fitoterápico que a farmácia compra e vai aviar para os seus pacientes. Dr. Clailson, nós estamos chegando ao final desse nosso bate-papo. O senhor tem alguma coisa que o senhor queria deixar assim para o final, para aqui recomendar para os nossos colegas? Gostaria de deixar o convite para que os nossos colegas conheçam a Brasfipix, entre nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, e vai estar aqui na descrição do vídeo, e que fortaleçam a associação. Nós conseguimos construir o Acórdão 611, provocar o COFITO, avançar nas discussões, sem termos um associado. Puxa vida, olha só. Pois até 2017 nós não cobrávamos anuidade. Nós passamos a cobrar anuidade a partir de 2017. Então construímos já esse monumento para o fisioterapeuta sem ter nenhuma verba. Mas é fundamental que os fisioterapeutas fortaleçam as associações. E somente assim nós podemos avançar, provocando novos grupos de trabalho, provocando e tendo verbas para deslocamento, para lutar em Brasília por projetos de lei, como hoje nós temos um projeto de lei que prevê a ozonoterapia como um procedimento médico. Certo. E aí temos que lutar para que esse projeto não seja um projeto para incluir a ozonoterapia, mas como um procedimento da área de saúde, não privativo a nenhuma categoria profissional. Então, agradeço o convite, fico à disposição, a Brasfipix está aberta e convido a todos para que juntos poderemos ir muito longe. Beleza. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui o seu comentário e nós teremos o imenso prazer em responder todas as questões